Paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos compartilhar um texto de Marcos, no capítulo 6, do 45 até o 52. Jesus anda sobre o mar. A palavra do Senhor diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedidos, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Esta palavra é muito interessante, porque Jesus havia acabado de multiplicar os pães, e quiseram fazer de Jesus rei naquele momento. Não rei das suas vidas, né? Não rei do reino de Deus, mas um rei terreno, para que tivesse multiplicação de pães todos os dias, e eles pudessem assim se alimentar todos os dias ali com os milagres de Jesus. Mas Jesus, entendendo a intenção do coração dos homens, o que ele fez? Diz o texto que ele compeliu, imediatamente pegou os discípulos, colocou-os no barco e mandou que eles saíssem dali e que eles fossem na frente, navegassem na frente. E ele fez exatamente assim, enquanto ele ficava ali despedindo a multidão, mandando todo mundo voltar para as suas casas. E o texto diz que depois que ele despediu os discípulos, ele subiu a um monte e foi orar sozinho. Veja bem, depois de ter pregado, depois de ter ensinado, depois de ter feito milagres, depois de ter atendido multidões, Jesus tinha todos os motivos para buscar um lugar para descansar, mas ele foi orar. Enquanto ele orava no alto do monte, ele observou que os discípulos que tinham saído na frente, no mar da Galileia, estavam tendo muita dificuldade, porque eles estavam remando contra o vento, né? Um vendaval se levantou, uma tempestade se levantou, e eles tinham muita dificuldade de continuar a navegação, estavam no meio do mar da Galileia. E diz o texto, que eu considero que é a chave desse texto aqui, diz o texto assim: e vendo-os em dificuldade a remar. Quer dizer, Jesus estava lá no monte, orando, mas não perdeu de vista os seus discípulos enquanto eles navegavam no mar da Galileia. Jesus deixou eles ficarem em dificuldade um pouquinho, né? Deixou eles se virarem, vamos dizer assim, um pouquinho, tá? Não os acudiu imediatamente. Isso aconteceu no cair da tarde, né? E Jesus resolveu ir lá na 4ª hora da vigília, 4ª vigília da noite, quer dizer, mais ou menos na madrugada. Então ele deixou os discípulos tentarem resolver o problema por conta própria, por si mesmos, né? E viverem aquela experiência de como eles sairiam no meio do caos, como eles se sairiam no meio da tempestade, da dificuldade. Quando ele viu que os discípulos iam ter muita dificuldade, então ele foi até eles, andando sobre o mar, e os encontrou. Veja bem, querido, você pode estar vivendo a sua dificuldade, lutando aí, você pensa assim, eu estou sozinho. De repente Jesus está deixando até você lutar um pouquinho, porque essa dificuldade vai fazer com que você se fortaleça, você cresça, persevere na sua fé. Amém? Que você continue lutando, mas quando Jesus perceber que lhe faltarem forças, que o vento for muito forte contrário, creia que ele irá ao seu encontro. E diz o texto que quando ele subiu no barco, a tempestade cessou, acabou tudo. Amém?
Então fique com essa palavra, a mesma palavra que Jesus deixou com seus discípulos, tenha bom ânimo, sou eu. Eu quero deixar essa palavra com você. Tenha bom ânimo, não pare de remar, não pare de lutar. Se acabar as tuas forças, você vai ver Jesus chegando e te socorrendo nessa hora. Amém? Que Deus te abençoe. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar aquele like, aquele joinha e acenar aí o sininho, né, para que você possa ter as atualizações. Fique na paz, Deus te abençoe.